vesga, deixa eu explicar logo. Porque para eu olhar para vocês, eu tenho que olhar para a TV. E para eu olhar para vocês aqui, eu tenho que olhar para o telefone. Então tá meio complexo. Então, quando eu estiver falando, eu vou falar assim. Quando eu quiser ver vocês, eu vou olhar para cá. Não pensem que eu tô louca, só um pouco. Mas toda psicóloga é assim. Vocês já devem estar acostumados, tá? Olha, eu não sou psicólogo não, mas ó, Aí compartilho precisa, aí. no seu caso, no caso, precisa de terapia. Indico terapia. Tô precisando mesmo. Fica rosa não, Alan. Não fica vermelho. Tô precisando mesmo. Tô Tu já precisando. tá errado que tu é flamenguista, para começo de conversa. Meu Deus do céu. Mais uma, não. Mas você... não. Que isso, Aqui, gente. só Agora não me eu vou ter que diga que... pronunciar. aqui. Calado, Mas ó, eu vou te falar, pelo tom da sua voz, vascaína você não é. vascaína, meu amor, desde Não é que nasci, possível. desde o ventre de mamãe. Não é possível. Não é possível, Jesus. E aí agora, Alan? E aí? Agora, e aí? agora são, no caso, 22-2, né, no caso. 21-3, no caso. E vascaína. Ah, entendi. Ah, agora não, olha só, já entendi. Para ser psicólogo tem que ser vascaíno. Eu ia falar isso agora. Entendi. Eu ia falar isso agora. Thaís, Eu não sou psicóloga. Thaís não é psicóloga. Eu não sou psicóloga, não. Entende a questão da loucura, é algo que tem que ser desenvolvido, tem que ser trabalhado. Então, nós, vascaínas, estamos aqui nos colocando à disposição para essa batalha, entendeu? Não, tá certo, tá certo. Eu só acho muito, como diria um cara professor que um dia me ensinou essa palavra, eu só acho ser vascaíno uma coisa muito teratológica. Se eu soubesse que ia ter esse tipo de abordagem hoje, estava com meu manto. Tá? Mas na Já tinha próxima, pedido pra minha camisa. Igual que semana passada que a Larissa ficou falando, ó. Tinha que ver. E eu te abandonei, né, Eu cara? na aula só porque eu tava com a camisa do Flamengo. Ela e Matheus falando de mim. Na próxima sexta, todos com manto, galera. Beleza, todo mundo. O meu tá aqui na gaveta aqui, ó. Meu Pega também, aqui, meu também. Tem até 2. Bota aqui agora, rapidinho, rapidamente. Gente, deixa eu me apresentar para a gente começar, porque eu comecei atrasada, então, como atrasada, eu preciso agilizar os processos, porque há um negócio chamado horário, tempo, que a gente precisa organizar, né? Então, assim, primeiro agradecer a Thaís, agradecer a Larissa, agradecer a vocês que estão aqui, que estão me vendo e me ouvindo, e que eu não estou vendo, não estou ouvindo, estou bem chateada, inclusive, por conta disso, tá? Só para deixar aqui o meu pronunciamento. Estou bem chateada, porque eu detesto ver bonequinho no Zoom, detesto ver bonequinho no Meet. Eu sou aquela pessoa que faz palestra e olha no olho das pessoas. Então, olhar no olho dos bonequinhos não é legal. Mas, ok, estamos numa democracia, né? A gente pode, inclusive, combinar. Se todo mundo fechar a câmera, eu fecho a minha também, e a gente fica mais à vontade. Aí é com vocês. A gente pode negociar em relação a isso. Mas, brincadeiras à parte. Vamos falar de coisa séria. Vamos falar de TechPix, mentira. Vamos falar de coisa séria. Vamos falar de justiça restaurativa. Vamos falar de algo que é, para mim, assim, muito maravilhoso falar, porque eu tenho muito orgulho de dizer que sou formada, inclusive, em 2 turmas, por conta desse amor que eu tenho pela justiça e pela restauração. Então, enquanto psicóloga, enquanto pessoa, é algo que se tornou para mim uma filosofia. E aí, vou falar um pouquinho para vocês em relação a mim. Sou psicóloga, trabalho na área clínica, sou psicóloga no Degase desde 2013, faço psicologia por amor, entrei no Degase por amor também, não foi um concurso que eu chutei, inclusive foi o primeiro concurso que eu fiz, porque eu realmente queria trabalhar ali. E depois que entrei no Degase, que conheci a JR. Então, me facilitou muito o meu trabalho. Eu escrevi um monte de coisa para trazer para vocês, separei um monte de conteúdo, mas penso que falar sobre a prática é muito melhor, porque os conteúdos eu posso mandar os links para vocês, e vocês vão abrindo depois e vão lendo, mas o que eu tenho para passar de vivência e de prática, nenhuma outra pessoa vai passar e nenhum link vocês vão encontrar. Então, o que eu vou trazer aqui hoje é um pouquinho da minha paixão,
e eu só faço as coisas que eu amo, eu só trabalho no que eu amo. Então, eu tenho essa possibilidade, esse desejo de escolher. E como vocês também, com certeza, estão aqui, estão fazendo direito porque decidiram, porque resolveram. Então, eu espero, né, que tenha sido assim, que tenha sido uma decisão, que não tenha sido uma imposição, porque a gente está precisando muito de pessoas apaixonadas na área do direito. A gente vê muitas pessoas que estão fazendo porque o pai pediu, porque era o sonho da mãe, porque a família, todo mundo é advogado, é juiz, e a gente precisa de pessoas com brilho no olho. Então, eu vim aqui trazer para vocês esse brilho no olho e mostrar uma forma diferente de olhar a justiça. Então, eu vou trazer um pouco uma definição, não sei se vocês já leram, se já conhecem alguma coisa sobre justiça restaurativa. Oi. Rapidinho. Tem como você chegar um pouquinho mais perto do seu áudio? Aonde? Ele está um pouco oscilando o seu áudio. Então deixa eu botar o fone. Deixa eu botar o fone que é melhor. Que aí vai ficar o microfone pertinho de mim. Ainda mais que aqui perto da minha casa tem um barulho sempre. Então, daqui a pouco os cachorros começam a latir. Coisas da vida. Vamos arrumar os... Melhorou? 100%. Beleza. Então... Obrigada. Nada, amor, imagina. Então, falando sobre... Primeiro vamos para a parte de definição, bem rapidinho, depois a gente entra na parte da prática. Em definição, a JR já tem uma resolução desde 2016 que diz que ela tem que ser implantada, ela tem que ser utilizada, tem que ser uma opção válida em todo o território brasileiro. Então, a maioria dos advogados, inclusive, quando a gente fala sobre isso, ficam surpresos, mas isso já tem legalmente essa resolução. E aí eu vou ler para vocês um pouquinho, né, sobre essa resolução. É a Política Nacional de Justiça Restaurativa no âmbito do Poder Judiciário e o que é a JR dentro desse contexto, formalmente, né? No capítulo 1, artigo 1, diz... vou falar JR, tá, gente? Que Justiça Restaurativa é muito grande. A JR constitui-se como um conjunto ordenado e sistêmico de princípios, métodos, técnicas e atividades próprias que visa a conscientização sobre os fatores relacionais, institucionais e sociais motivadores de conflitos e violência e por meio do qual os conflitos que geram dano concreto ou abstrato são solucionados de modo estruturado. Então, nada mais é do que uma maneira de resolver problemas, solucionar conflitos. Em resumo do resumo do resumo, é uma maneira de solucionar conflitos baseada na construção da paz e tendo em vista o princípio maior, que é a humanização e buscar a humanidade das pessoas. Então, tudo que eu aprendi de JR foi com a Mônica Mumi, inclusive ela é incrível, aqui no Brasil ela é referência de JR, ela trabalha com isso há mais de, sei lá, acho que agora mais de 17 anos, e ela trouxe para o Brasil essa questão da formalização. Inclusive, essa lei, número 225, essa resolução, ela ajudou na implantação. Então, é a top das galáxias quando se fala de justiça restaurativa no Brasil. E uma definição que ela deu num dos cursos que eu fiz com ela, que eu acho que diz mais e que aproxima mais a gente do que realmente é a JR, é que é uma filosofia de vida, é uma nova forma de pensar, refletir e investigar sobre a construção das relações humanas. E essa construção ela coloca em 4 dimensões. A primeira dimensão da pessoa com ela própria, a segunda dimensão da pessoa em dinâmicas relacionais, a terceira dimensão na intervenção com as funções institucionais e a quarta dimensão no convívio social macro. Então, além de ser uma filosofia de vida, é uma nova forma de agir dentro dos desafios da convivência e a partir de uma concepção plena de responsabilidade individual e coletiva. Então, a origem da JR, ela vem
dos povos ancestrais de primeira nação. Então, de tribos africanas, de índios, que alguém, em algum momento, resolveu entender como eles conseguiam manter uma cultura de paz, porque entre eles tudo se resolve, tudo se conversa, e nada se torna realmente um grande problema. Mesmo um conflito não se torna um problema, que são duas coisas diferentes. Porque conflito a gente pode ter a todo instante com várias pessoas, conhecidas ou não, e não é um grande problema, porque conflito pode ser conflito de ideia, conflito de valor, conflito de opinião, conflito de atitude, conflito de comportamento, enfim. Entrar em conflito, inclusive, na minha opinião, depois de conhecer a JR, um conflito ele é uma forma de crescimento. Porque se eu tenho duas opiniões e duas opções diferentes e entram em conflito, pode surgir uma terceira que seja boa para ambos os lados. Então, eu sempre vejo o conflito como algo extremamente positivo. E quando eu falo isso para os meus pacientes, os adolescentes do Degasse, eles não entendem, porque como assim conflito é bom? Sim, um conflito é bom porque um conflito traz uma questão. Então, se a gente tem uma questão a resolver, se não tiver um conflito, aquilo vai ficar ali, vai prejudicar, e em algum momento aquilo vai explodir. E quando tem o conflito, é uma maneira de olhar, de perceber e de entender o que realmente a gente pode resolver daquilo ali. Então, através dos povos de primeira nação, eles foram entendendo como aquelas tribos se organizavam para sentar e conversar e discutir sobre questões conflituosas. E aí a primeira coisa que eles perceberam é que sempre que se fazia uma conversa com todo mundo, eles sentavam em círculos. Então, hoje em dia, se a gente pensa em fazer uma conversa em qualquer lugar, automaticamente alguém já puxa uma cadeira e já faz uma roda. Então, isso é uma sabedoria ancestral que a gente nunca se deu conta de por que acontece, mas quando você quer que todos te ouçam, você faz uma roda, independente de onde esteja. Quando você quer resolver algum problema, pode ser 5 pessoas juntas. As 5 pessoas se organizam e fazem uma pequena roda. Então, dentro de círculos, a gente consegue expor e também ouvir. Olhar para todo mundo se olha, todo mundo se conecta de alguma forma, e o que está ali, vai ficar fechado naquele círculo. Então, isso também é uma sabedoria ancestral que a JR traz como uma prioridade. Então, todos os encontros de justiça restaurativa vão ser feitos em círculos, justamente para que as pessoas tenham esse espaço de conseguir todo mundo se olhar. Se vai ficar tímido, vai ficar todo mundo tímido junto, porque estamos todos de alguma forma expostos quando estamos num círculo, porque se eu coço a orelha, todo mundo pode estar olhando eu coçar a orelha. Se a gente está enfileirado e eu me abaixo e coço a orelha, quem está lá na ponta não está vendo. Mas se a gente está num círculo, todo mundo se olha o tempo inteiro. Então, isso também é um dos princípios da JR. Mas antes de entrar nesse assunto, eu queria agora conversar um pouquinho com vocês, primeiro para entender se vocês têm uma definição, pode ser uma definição pessoal, pode ser uma definição de dicionário, pode ser qualquer definição que vocês tenham para o que significa justiça. E aí, como vocês não querem ligar a câmera, não tem problema. A gente vai no chat. Todo mundo pode escrever. E aí tá aqui, ó, todo mundo colocando presente, presente, presente. Agora vocês vão escrever. O que significa justiça para vocês? Quando vocês pensam em justiça, o que vem? Qual é a primeira palavra que vem? Justiça para você se relaciona com o quê? O que você acha que é justo? Enfim, definições de justiça. E aí, o que vocês pensam que, enquanto futuros advogados, enquanto futuros defensores, vão trabalhar com justiça o tempo inteiro e com injustiça também. Então, o que significa essa... se vocês tivessem que definir, o que seria justiça para vocês? E eu vou lá entrar no chat para ver se já tem alguém escrevendo. Vou aguardar. Pode falar ao invés de escrever? Pode falar. Assim, em pequenas palavras, bem abstrato assim, para mim é tipo um reconhecimento do mérito de alguma coisa ou de algo que você faz. Um reconhecimento de mérito. Uhum. Tem a ver com mérito. Isso. Beleza. Deixa eu ver. Mais alguém ainda está escrevendo?
Eu Penso escrevi que justiça é tudo aquilo que não é injustiça. fui eu que disse, eu não sabia que podia falar, eu escrevi. Sim, pode falar. Quem quiser falar, abrir câmera, por mim, tá tudo dominado. Fiquem à vontade. Grazi, você está vendo alguns? Tem um pessoal aqui que está com a câmera ligada. Esse você consegue ver? Algumas pessoas eu consigo. Então, tá, beleza. Sim. Mais alguém? Eu acho que tem a ver, na minha perspectiva pessoal, é mais moral e ética. Mas no âmbito jurídico, eu acredito que o justo seja mais complexo. Não consigo, assim, de cara, dizer, sabe? Mas, para mim, é ética e moral. Tá. Mas, no âmbito jurídico, é uma coisa mais concreta, mais complexa. Beleza. Então, Eu dei a minha definição. Não dei uma definição do que realmente quer dizer. Eu nem sei o que quer dizer, né? Mas, assim, para mim, justiça é tudo aquilo que não é injustiça. É redundante, mas para mim, a grosso modo, é isso, entendeu? Por exemplo, o meu pai, eu lembro, a gente nunca teve muita grana, condição financeira, nada. Mas o meu pai, se tava eu e a minha irmã e algum coleguinha, o meu pai, se comprasse uma bala, dividia para 3. Ou se não pudesse, se pudesse comprar só para um e não desse, ele não comprava para ninguém. Para mim, isso é a justiça, é você não ser injusto. sim. Eu sei que parece às vezes, Alan, é óbvio, não sei. Mas assim, eu acho que é isso, entendeu? O cara roubou o pão para dar comida para o filho. O cara vai lá, é preso e condenado e não sei o quê. Tipo, cara, a gente não tem um direito à dignidade, o cara roubou porque tava com fome. O cara não roubou, tipo assim, mas roubou. Não existe pecadinho nem pecadão. Tá, cara, mas pune ele de alguma outra forma, cara. Sei lá, eu não acho justo. E também tem completando a sua fala, Alan, também tem essa questão também do que é justo para um, pode não ser para outro, e aí gera uma outra questão. Sim, sim. Falar de justiça sempre vai abrir muito um leque assim, imenso, porque a gente pode falar de justiça sempre dentro de experiências que a gente conhece, sempre dentro da nossa vivência, sempre dentro do que a gente aprendeu. E, às vezes, dentro de uma mesma família, irmãos vão ter concepções diferentes do que é justiça. Às vezes, irmãos que foram criados juntos na mesma casa, pai e mãe, vão pensar a justiça de maneira diferente, porque não é só uma questão do ambiente, é uma questão também individual. Então, o que é justo, de repente, dentro de um estado, não é justo no outro. O que é justo dentro de uma casa, de um bairro, não é justo na outra casa. Então, a justiça ela tem muitos braços, né? Eu costumo dizer que para cada pessoa, em cada momento da vida, a justiça vai ser algo diferente. Não tem algo que a gente possa definir como uma justiça única, porque vai muito da experiência de cada um. Então, podem ir escrevendo, tá, gente? Quem quiser colocar aí no chat, deixa eu ir lendo o que vocês estão escrevendo, que, como eu falei, eu estou meio esquisita aqui na posição, mas vamos lá. Justiça é fazer a coisa certa. Justiça é a proposição da medida mais razoável, considerando as peculiaridades de uma situação específica. É dar a cada um o que é seu por direito. É uma forma de dizer o que é direito e o que é justo. Entender ou julgar aquilo que é correto, razoabilidade. Em minha concepção, justiça é o equilíbrio perfeito que estabelece a moral e a razão. Ou seja, tentar ser o mais igual possível e tentar sempre ver o outro lado. Então, a gente já tem muita coisa para trazer e eu acho importante vocês irem pensando sobre isso, porque, assim, o que vocês mais vão ouvir, de repente, no trabalho de vocês é: eu quero justiça. Eu estou brigando por justiça. Tudo que eu desejo é justiça. E quando a gente escuta isso, para muitas pessoas, essa justiça não tem nada a ver com tudo que a gente falou aqui. Não tem a ver com moral, não tem a ver com ética, não tem a ver com diferença de injustiça. Essa justiça significa vingança. E são duas coisas totalmente diferentes. Porque se a gente pensa em vingar,
a gente vai acabar sendo injusto com alguém também. Então, o que é essa régua, essa métrica de o que é justiça e o que não é? Então, assim, eu fiz uma roda de conversa, que nem foi uma roda de JR, porque não seguiu alguns requisitos que precisa ter para ser JR, que depois eu vou entrar no detalhe. Foi uma roda de conversa com adolescentes responsáveis dentro de uma unidade do Degase, que eu trabalho, que era uma unidade de semi-liberdade. Foi um dia que foi reunião de pais e responsáveis, e aí eu puxei essa coisa da justiça, porque eles sempre falam muito isso. Ah, porque eu quero justiça, porque foi injusto, porque não era para ter sido assim. E as mães também falam muito. Eu só quero que meu filho seja tratado com justiça. E aí eu puxei essa conversa e fui perguntando, quando a senhora fala justiça, a senhora está pensando em quê? Quando você fala justiça, o que vem na sua cabeça? Eu vou falar para vocês alguns termos que vieram, para vocês entenderem o quanto isso é amplo, muito mais amplo do que a gente pode imaginar. Algumas relações que eles fizeram. Justiça, pedido de ajuda ou apoio, vingança, reconhecimento, reparação, compensação, valorização, visibilidade, pedir desculpas, ser ouvido, favorecimento, razão, curar uma dor existente, resolução, atenção, acolhimento, orientação, cuidado, equilíbrio, responsabilização, garantia de direitos humanos, julgamento, relações justas e saudáveis, afeto, buscar uma informação correta, inserção na sociedade, punição, segurança e ser compreendido. Se vocês terem uma ideia de para onde foi essa conversa, depois de ouvir esse monte de coisas, e eu anotei, tanto que eu tenho anotado até hoje, guardado, isso foi em 2017. Eu tenho isso guardado até hoje, porque eu tenho certeza que eu vou usar isso ainda muitas vezes. Então, o que é a justiça para a JR? De uma maneira bem resumida. É um valor pessoal e intransferível e é um senso subjetivo individual de cada um. Então, assim como eu disse, o senso de justiça é individual. Eu não tenho como dizer que a minha justiça é certa e a sua é errada, porque justiça é único. Eu vou ter uma definição, você vai ter outra, de acordo com o que você viveu, de acordo com o que você aprendeu, de acordo com o que você não aprendeu e, principalmente, de acordo com as situações injustas que você já passou na vida. Então, olhando para esse lado, eu percebo que, sim, justiça quer dizer que é o contrário de injustiça. Nesse termo a gente consegue concordar. Mas o que é uma injustiça para você e o que é uma injustiça para outra pessoa? Então, se a gente... Um exemplo aí que como é que é seu nome que você falou comigo? Eu já esqueci. Alan. Alan, um exemplo que você deu. Vamos lá. A gente vai olhar, uma coisa que a JR faz muito é olhar todos os lados de uma mesma situação. Todos os lados de todos os envolvidos, independente do grau de envolvimento ou não. Então, vamos lá. Um pai de família entra no supermercado e rouba 2 quilos de arroz e um pacote de pão para alimentar a família dele. Ele ficou desempregado, a esposa sumiu, largou os filhos com ele não conseguia mais nenhum tipo de renda e ele viu os filhos com fome e ele foi se arriscar para fazer isso. E aí a gente tem a visão desse pai de família, a gente tem a visão do policial que foi acionado por conta desse furto, porque não é roubo, é furto. A gente tem a visão do dono do estabelecimento e a gente tem a visão dos advogados e juízes que vão fazer uma análise desse caso. E aí a gente começa a ouvir todas as partes. Então, vamos lá. Se a gente tem uma parte que é o dono do estabelecimento, ele vai falar, foi injusto porque eu trabalho muito, eu também sou uma pessoa que precisa sustentar uma família, eu também tenho contas para pagar, e é injusto vir alguém e pegar isso e levar sem pagar, porque no final do mês eu vou ter que dar conta desse material que foi levado, e eu vou ter que tirar do meu bolso. E aí, tirando do meu bolso, eu também vou estar deixando de dar de comer para a minha família. E aí a gente tem essa visão. A gente tem a visão do policial, que dependendo de como ele vai
do senso de justiça dele, né, da questão dos valores dele, ele vai olhar ou não de uma maneira complacente para essa situação. E ele pode dizer, então, se a questão é o valor, a gente pode se organizar aqui, cada um pegar um dinheiro e pagar esse prejuízo para o senhor. E aí esse pai de família vai ter pelo menos algo para levar para casa. O senhor não vai ficar no prejuízo financeiro. Foi quanto? 15, 20 reais? A gente se junta aqui e paga o senhor. E aí vai vir um promotor e vai falar, mas o furto aconteceu. Então ele precisa ser culpabilizado pelo que ele fez, porque ele tem que ter consciência que o que ele fez está errado. E se a gente deixar, então, todo mundo que entrar vai vir alguém e vai pagar pelo que está sendo furtado? E aí tem a visão do defensor público. Mas a gente precisa entender que existe, inclusive, uma lei que diz que roubar para subsistência, né? Vocês entendem disso melhor do que eu. Eu sei porque eu estudei algumas coisas para a prova do DEGAD. Mas eu sei que tem uma lei que diz que para roubar para um sustento, existe não sei como é que fala, mas existe um perdão, vamos dizer assim, para esse tipo de delito. E aí o defensor vai entrar com essa visão. E aí vem o juiz. O que o juiz faz numa situação dessa? Qual é a posição desse juiz? Lógico, na nossa lei aqui no Brasil, a maioria das coisas são subjetivas. Então, ele pode olhar por um lado, vai depender da experiência dele, vai depender se ele está de bom humor naquele dia, se ele já atendeu muitos casos ou não, vai depender de muitos fatores em como ele vai analisar esse caso especificamente, porque todo caso precisa ser analisado individualmente e dentro da sua especificidade. Consegui falar essa palavra. Então, a gente precisa ter esse cuidado e perceber que todos ali têm uma humanidade. O que a JR tem de essência é resgatar a humanidade das pessoas. Por quê? A gente pensa que somos todos humanos, então, enquanto todos humanos, de repente, na situação daquele pai de família, você também poderia fazer a mesma coisa que ele fez. Ah, não, mas eu fui ensinada diferente. Sim, mas não é uma questão de ensino, é uma questão de necessidade, é uma questão de situação, de desespero, de agonia. Eu tenho uma filha, minha filha tem 15 anos, e eu não consigo imaginar numa situação dessa o que eu seria capaz de fazer. Eu não faço ideia, eu não consigo chutar. Tipo, será que eu ia arrumar alguma coisa, uma faxina para fazer? Se ninguém quisesse faxina, será que eu ia catar coisa na rua para vender? O que eu iria fazer? Se eu passasse do mercado, na frente do mercado, e eu lembrasse, minha filha está há 2 dias sem comer. Será que se eu pegar um pão e colocar dentro de uma bolsa e sair correndo, alguém consegue não me pegar? Será que se eu for no dono do mercado e pedir, ele vai me dar? Então, assim, a gente não sabe, se nós estivéssemos naquela situação, qual seria a nossa reação. E o que a justiça restaurativa traz, de princípio, é colocar as pessoas num círculo, falar sobre humanidades e praticar a escuta, o silêncio e a fala. Então, todo mundo tem vez e voz num sistema de justiça restaurativa. Todas as pessoas vão ter o direito de falar. E, inclusive, também elas podem escolher não falar, se elas não quiserem. Mas a questão é trazer um conflito, trazer uma situação, uma questão, para que todas as pessoas consigam olhar para a humanidade do outro, para se perceber enquanto humano, sabendo que, de alguma maneira, aquilo ali envolveu você, senão você não estaria sentado ali junto naquele círculo, e pensar em como a gente pode chegar numa solução que chegue cada vez mais perto da paz para todos os envolvidos. Porque acordo é assim, só é acordo quando todos estão satisfeitos, né? Não tem como a gente fazer um acordo onde só uma parte está bem e todas as outras estão incomodadas com alguma coisa. Então, quando a gente observa que todas as situações têm, no mínimo, 3 lados, a gente começa a perceber que, às vezes, a nossa noção de justiça é totalmente diferente da noção de justiça do outro,
E tá tudo bem ser diferente. Porque nós somos pessoas diferentes, fomos criados de formas diferentes, vivemos situações diferentes. E aí, quando a gente olha para essa justiça, que na maioria dos casos aqui no Brasil, ela traz uma questão que é muito mais psicológica do que prática, que poderia muito bem ser resolvida, por exemplo, questões de varas de caso de família, de separação, divórcio, guarda de filho. Essas questões têm muito mais do relacionamento do que da judicialização. De repente, seriam questões que, como a Mônica diz, né, o Thaís, a Mônica diz muito isso. Às vezes, num barzinho, sentando e conversando, seria mais fácil resolver do que judicializar, e abre um processo, e demora. Enquanto isso, a vida continua acontecendo. Os conflitos vão continuar surgindo. Porque existem pessoas, e entre pessoas vão existir conflitos. Então, a JR, ela traz a essência do ser humano. O convite da JR é que você esteja cada vez mais dentro da sua essência. E somente quando você está na sua essência, você é capaz de enxergar a essência do outro. Então, num círculo de justiça restaurativa, de construção de paz, o que a gente sempre tem em mente é: quem está do meu lado não tem cargo. Não é um juiz, um advogado, não é o ladrão, não é o assassino, é um ser humano. E chegar nesse nível de tirar o cargo das pessoas, de tirar a culpa, o rótulo das pessoas, é um nível de humanidade que a gente tem que praticar todos os dias. Por isso é uma filosofia de vida. Porque a gente se apresenta falando dos nossos cargos. Se eu pedir para cada um aqui de vocês se apresentar sem falar qual é a profissão, onde mora e qual é a idade, se eu pedir para cada um aqui de vocês falar essencialmente quem é você, como é que você iria se apresentar? O que é a sua essência? O que chama atenção em você, que faz você ser diferente de todas as outras pessoas? E aí, esse é o seu diferencial. Porque ser psicóloga, todo semestre se formam muitas psicólogas por aí. Trabalhar no Degase, tem muita gente que trabalha no Degase. Ser formado em justiça restaurativa, meu Deus, atender clínica. Mas o que me faz diferente das pessoas? O que constitui a Graziele como ser humana que é só a Graziele que tem? Não tem nenhuma outra pessoa que tenha o que você tem. Isso é o que te traz na sua essência. E aí, quando a gente consegue chegar nesse nível de pensamento, nesse nível de atitude, de comportamento, a gente começa a entender a filosofia da justiça restaurativa. E não é tão difícil, porque a gente já é humano. A gente já faz coisas da ancestralidade sem perceber. A gente, quando vê um fogo, a gente quer sentar em volta do fogo e ficar ali olhando para o fogo, sem entender por quê. Por quê? Não sei, mas isso é uma coisa que me atrai. O fogo atrai a gente porque é uma coisa ancestral. É uma origem, é uma herança. E a gente não sabe por que toda criança gosta de brincar com fogo. Por que toda criança se aproxima? Ai, mas ele gosta do perigo. Não, é ancestralidade. É algo nele que ele não reconhece, ele não sabe por quê, mas ele gosta. Por que toda criança, quando vai brincar, vamos brincar, uma criança dá a mão para outra? É automático, é instintivo, é do humano da pessoa. Então, tudo que a gente está olhando nesse momento é algo que a gente já conhece. A gente já sabe, a gente só não sabe que sabe, mas a gente já sabe. Então, é só colocar em prática e ir tirando essas cascas de cebola que a gente cria, onde a gente vai se apropriando dos rótulos. E assim, vocês me desculpem, vocês são futuros advogados, tá? Desculpem, olha o que eu vou falar, desculpem. Mas se tem uma raça que se acha o dono do universo, é médico, juiz e advogado. Porque eles vestem uma capa e eles se acham superiores e acima da lei. E quando a gente está nessa posição, a gente olha todo mundo de cima. Se a gente olha todo mundo de cima, a gente pensa que as pessoas são inferiores a nós e a gente não ajuda ninguém.
Porque ou a gente ajuda, ou a gente julga. Não dá para julgar e ajudar ao mesmo tempo. Ah, mas a gente julga tudo a todo instante. Não, a gente faz análises a todo instante. Analisar é uma coisa, julgar é outra. Por exemplo, como assim? Vamos entender. Eu posso fazer um julgamento, deixa eu falar de mim. Vou julgar a Grazi. Nossa, a Grazi vem com esse cordão imenso, com essa pedra, querendo chamar atenção, que coisa horrível. Isso é um julgamento. Uma análise seria, gente, a Grazi colocou um cordão grande, né? Legal, interessante. Bonito. Ou, nossa, cordão feio, não gostei. Isso é análise. Quando você analisa, você olha a situação, observa, sem julgar. Quando você julga, você está colocando o seu valor em uma imposição. Por isso que o juiz julga. Essa é a diferença. Ele faz todas as análises, mas a decisão final é dele, então ele julga. E às vezes a gente julga as pessoas sem analisar. A gente faz isso o tempo inteiro. A gente faz isso o tempo todo. Então, quando a gente chega num lugar, por exemplo, né, vamos supor, a gente está numa sala de aula e tal, nananã, entra alguém correndo, desesperado, não bate na porta e começa a gritar, todo mundo vai se assustar, lógico. E aí a gente vai começar a fazer julgamentos. Nossa, que falta de educação! Meu Deus, interrompeu, não bateu na porta. Sem analisar. Se a gente fica 10 segundos observando, a gente vai analisar por que aquela pessoa entrou daquele jeito. O que está acontecendo e como eu posso ajudar ela. Porque ninguém entra correndo desesperado numa sala sem motivo algum. No mínimo, tem um probleminha psicológico aí que tem que ser tratado, psiquiátrico, tomar um remédio, fazer um tratamento, enfim. Mas existe algo que precisa de ajuda. Então, a gente vai por um outro caminho, que foi até bom eu falar dessa parte da ajuda, que eu lembrei. Em relação à violência. Vocês também vão lidar muito com isso no cotidiano de vocês. A gente lida com isso todos os dias, né? A questão da violência, infelizmente, é algo muito real. Não é imaginário, é algo do real. E a maior parte das violências, ela é produzida por conta de injustiças. Então, se você olhar bem, se você olhar muito bem, com muita análise, você vai perceber que toda violência é fruto de alguma injustiça. Toda violência. Ninguém comete um ato violento estando dentro das suas faculdades mentais, dentro dos seus melhores momentos de vida. Porque quando você está bem, você não quer violentar ninguém. Quando você está vivendo em paz, você está bem e você quer que todo mundo esteja bem. Mas quando você está agredido, ofendido de alguma forma, você vai atacar o outro, porque é uma reação. Alguém agiu de alguma forma com você, ou te dando algo que você não queria, ou não te dando algo que você queria, ou fazendo algo que você não gostaria que fizesse, e aquilo te doeu. Então, por trás de toda violência, tem uma dor. E tem uma definição da JR que é fantástica para mim, e vai muito de encontro ao que eu acredito na psicologia também, que é: a violência é uma falta ou ausência de alguma necessidade básica do ser humano que não foi atendida, suprida, observada ou ouvida. Então, alguém que comete violência, alguma das necessidades básicas dessa pessoa está em falta. E aí, o ser humano precisa de muitas coisas. Precisa de atenção, precisa de carinho, precisa de afeto, precisa de sociabilização, precisa de comida, precisa de sexo, precisa de conforto. São coisas que estruturam a gente enquanto ser humano. E se alguma dessas coisinhas estão faltando, algo começa a doer em você. E quando dói, você quer pôr para fora. E aí a sua reação pode ser uma atitude violenta, pode ser uma fala violenta, pode ser um movimento brusco, violento. Então, dentro da JR tem muito também da comunicação não violenta, que é uma maneira de conversar com a pessoa, expondo o que você está sentindo, sem ofender aquela pessoa. E isso é muito difícil. Isso é um trabalho de investigação de si mesmo. Isso é uma autoanálise. Porque quando a gente está com dor,
a gente está com dor. E dor dói. Não dá para questionar. Se é uma dor física, você passa um remédio, você passa um analgésico, você toma um remédio para dormir, apaga e esquece da dor. Mas a dor continua doendo. Se é uma dor emocional, muito pior, porque a dor emocional as pessoas não estão vendo. Então, às vezes, uma atitude que você tenha mais agressiva, nossa, o que houve? Fulana tá esquisita, do nada. Nunca é do nada. Nunca é do nada. Sempre tem uma dor. Então, essa definição de violência, ela é um grito de socorro. E eu vou trazer outra experiência do Degasse. Gente, se vocês quiserem perguntar coisas, podem ir perguntando no chat, tá? Depois eu vou lendo e vou respondendo. O Eduardo queria falar, mas a conexão dele eu acho que caiu. Eu acho que o Eduardo não tá aí, não. Ah, que pena. Vê aí se ele voltar, aí pede, se vocês quiserem levantar a mão, é porque eu não vou conseguir olhar para cá, porque eu já falei que eu tô com a câmera de um lado e o monitor do outro, então vai ficar meio confuso. Mas me avisa que eu dou uma lidinha. Eu te aviso. Beleza. E aí eu vou trazer um exemplo do Degasse, né? Que são os maiores exemplos que eu tenho em relação à aplicação do JR e em relação ao que eu quebrei de paradigma. Porque foram muitos paradigmas quebrados. Muitos. E todos os dias, inclusive, tem paradigmas que são quebrados. E eu estou super aberta a quebrar paradigmas. Então, isso para mim não é um incômodo. E quando eu falei do grito de socorro, é uma questão que eles falam muito, inclusive. Thaís, beijo, querida. Você é maravilhosa. Muito obrigada, tá? Tamo junto, irmã. Essa questão do grito de socorro é algo que é muito constante, porque geralmente nos atendimentos, depois que já passou tudo, que eles já passaram por delegacia, e aí eles chegam na unidade, e às vezes não estão já alguns dias sem ver a família, sem falar com a família, muitos não sabem o telefone de cabeça, então é uma manobra para conseguir encontrar os responsáveis. Até porque, assim, vamos ser sinceros, eu não sei o telefone do meu marido de cabeça. Desculpa, agora a gente não tem mais essa coisa de decorar telefones, então eu pego o celular e vejo, e tá muito natural para mim. Então, se de repente acontecer alguma coisa comigo na rua, eu vou ter que ligar para minha mãe, porque é o número que eu tenho de cabeça, salva muito tempo. Imagine um adolescente de 14, 15, 16 anos, não grava. Minha filha não grava o telefone dela. Então... E aí, assim... Mas a gente não liga pra gente, é ruim de decorar o nosso. Mas você passa seu telefone para as pessoas, né? Eu passo pelo WhatsApp, normalmente. Meu Deus do céu. Ele pede o número da pessoa, aí ele manda um oi pra pessoa. Manda um bonequinho assim, ó. Esse é o Alan. Se tiver que preencher alguma ficha, ele vai pegar o celular dele, vai entrar no contato dele para ver o número. Gente. Eu tenho salvo, meu número tá lá. Meu Deus! É sério. Eu não ligo pra mim, eu não sei. É isso, gente. É nesse nível. Então, imaginem o que vem por aí. E aí tem toda uma questão, a gente faz os atendimentos e eu geralmente gosto de atender os que estão mais arredios, porque é o que eu entendo que precisam de mais atenção. E aí, enquanto psicóloga, eu falo, não, fala com eles que a psicóloga vai conversar. E aí eles já ficam mais calminhos, só de saber que vão ser ouvidos, porque às vezes é só isso, é ser ouvido. E muitas vezes eu já ouvi, incontáveis vezes, eu já ouvi que eu só tô aqui porque a minha família não me vê. Então, agora que eu fui preso, eles vão ter que me ver. Então, se isso não é um grito de socorro, você cometer um ato infracional, você correr o risco de ser morto, muitos são baleados. Eu já peguei um, inclusive, que levou um tiro na coluna, teve paralisia e perdeu os movimentos das pernas. Chegou lá na unidade de cadeira de rodas, menino de 16 anos. Já tive alguns que perderam mão, perderam braço, perderam pé por conta de tiro. E aí você vai entendendo o que trouxe ele para este lugar. Aí eu pergunto, mas por que você está aqui? Ah, porque eu roubei. Tá, mas por que você roubou?
E aí a gente vai indo no porquê, no porquê, no porquê, até chegar realmente no problema. E é um grito de socorro. Ah, eu roubei porque eu queria comprar uma blusa cara. Falei, tá, mas por que você queria essa blusa cara? Ah, porque todo mundo tem. Tá, e você não é todo mundo. Então, se todo mundo te jogar a cabeça embaixo do trem, você vai fazer isso também. Não, mas, poxa, todo mundo tem a blusa e todo mundo consegue namorar. Ah, então você queria ter uma blusa para você conseguir ter uma namorada. Não só por isso. Porque aí eu fico no meio dos rapazes, dos que estão mais arrumadinhos. Aí as meninas olham para mim, aí os caras que são mais velhos vêm conversar comigo. Falei, então você quis para você socializar com as pessoas. Mais ou menos isso, que eles chamam de Dona Grazi. Mais ou menos isso, Dona Grazi. Falei, tá, então vamos lá. Você quase arriscou sua vida. Você vai ficar preso aqui, não sabemos por quanto tempo. Você não comprou a blusa. Você não ficou com dinheiro. Você não vai socializar. E agora você ainda vai ter o rótulo do prisioneiro. Era isso que você queria? Não tinha uma maneira mais fácil de você conseguir socializar? E aí, eles vão caindo em si. Muitos eu falo em relação à questão de marca, eu falo sempre, você acha que uma etiqueta numa roupa vai fazer diferença? Vai, Dona Grazi, lógico que vai. Porque a etiqueta vai dizer que você tem dinheiro. Falei, tá. E a etiqueta diz que você tem dinheiro? Diz? Não. Diz que você comprou aquela roupa, só. Não necessariamente você tem dinheiro. É verdade. É verdade. Mas assim, quem veste um tênis de R$ 800 tem dinheiro. Falei, concordo. Mas você veste esse tênis de R$ 800. Se você precisar levar sua namorada para passear, você vai ter dinheiro? Não, Dona Grazi, aí é outra coisa. Falei, então, vamos entender que uma coisa não está diretamente ligada à outra. Se você quer dinheiro, você quer dinheiro. Se você quer uma roupa e um tênis, você quer uma roupa e um tênis. Porque, por exemplo, eu tenho dinheiro, eu trabalho, tenho meu salário fixo. E eu jamais daria R$ 800 num tênis. Eu jamais daria R$ 200 numa sandália. Eu jamais daria R$ 50 numa bolsa. Aí ele fica assim, ué, Dona Grazi, mas aí a senhora é adulta. Eu falei, exatamente. Entende por que é diferente? Mas quando eu era jovem, eu também não dava. Porque minha mãe não me dava dinheiro. Não, então, minha mãe também não me dá, por isso que eu vou roubar. Falei, então, você faz a coisa errada, porque você quer, porque quer, porque quer, e aí você não é adolescente, você é criança fazendo birra. E aí vai caindo a ficha. Então, assim, vocês entendem que o problema não é a roupa, o dinheiro, a marca, o problema é a dor. A dor anterior de não se ver no meio, de não se sentir parte, de não socializar, de pensar que vale pelo que tem. Porque, infelizmente, a sociedade que a gente vive é essa, gente. Grazi, a sociedade que a gente vive é essa. Conseguiu? Fala, Eduardo. Você queria perguntar alguma coisa, querido? Não, na verdade eu só estava... Eu ia pegar um gancho no que você tinha falado da questão de justiça como vingança e desse propósito da justiça restaurativa, né? Uhum. Na verdade, muitas vezes a justiça ela não tem essa visão mais técnica e sim uma visão de equilíbrio ali, né? E é bacana que, eu não sei se você concorda comigo, mas a justiça restaurativa incide bastante nessa questão de vir a equilibrar novamente as relações entre vítima e o ofensor ali, né? E aí eu lembro de ter lido um livro de filosofia que falava de um filósofo lá da época helenística grega, se não me engano era Epícoro, que ele tinha uma frase que era muito taxativa sobre isso, que falava que a vingança, a justiça é a vingança do homem em sociedade, assim como a vingança é a justiça do homem em estado natural, né? Então, quer dizer, a gente percebe que a nossa sociedade evolui e ao mesmo tempo retrocede. A gente ainda tem um parâmetro muito arcaico, né? E é muito bonito ver isso, ter essa maturidade de judicializar um conflito, né? De tirar a polarização e botar as pessoas em um par de igualdade ali e passar a enxergá-las
a partir da sua essência, né? Da humanidade, exatamente. Começar a ver que a gente tem realmente um equilíbrio estrutural, um desequilíbrio estrutural, que é da gênese da nossa sociedade. Quer dizer, para eu hoje talvez ser um advogado, juiz, muitas pessoas não puderam ser, e talvez eu tenha uma dívida com essas pessoas, né? Então era esse comentário que eu ia tecer. Perfeito, perfeito. E é muito perfeito. Eu até raciocinei, não esse negócio aí do grego aí, do cara grego, que eu não li esse livro aí, não. Isso aí é coisa de gênio mesmo. Esse cara é bom. Esse cara é bom. Mas, assim, eu penso também que essa parte da justiça restaurativa ia ser tão simples, ia ter muito menos desigualdade na sociedade em geral. Não estou falando no Brasil, não. Em geral, no mundo. Né? Se as pessoas sentassem e conversassem e expusessem os seus lados, porque, assim, igual você falou, às vezes, você fazendo a justiça, você está sendo injusto, outras pessoas estão pagando por aquilo. É uma colocação muito, muito boa. Eu fiquei só observando quando você estava palestrando, está ainda, né? Mas, assim, é muito fantástico ver que, poxa, uma conversa, né? Eu acho que botar todo mundo ali na mesma bancada, poxa, todo mundo é igual, cara. Né? Hoje eu vejo, assim, a gente evoluindo muito no quesito de preconceito, né? Hoje o preconceito ele tá vindo muito, sendo abordado cada vez mais e mais. É uma coisa, assim, que eu tenho muita relia, é minha, é uma coisa que veio de mim, porque, assim, eu não gosto de preconceito. Eu já tive um irmão, ele já faleceu, infelizmente, que ele foi adotado pela minha mãe e pelo meu pai. Ele foi o primeiro. Até então minha mãe não ia poder ter filho e tal, e depois que ela fez um tratamento, na época não podia. Aí, assim, ele era negro. E as pessoas me viam andando com ele, e eu notava, eu vou te falar, não é na palavra, é no olho. É no olhar. É no olho. A pessoa não faz o preconceito falado. E muitos fazem até, né? Mas a maioria não. A maioria assim, não. Cara, e eu... Pô, sei lá, eu acho que mais da metade dos meus amigos, eles são negros. E assim, eu brinco com eles mesmo e falo assim, mas tu tá cada dia mais preto, hein, cara? Que isso? Assim, mas é diferente. Cara, é diferente de você ver um olhar preconceituoso. Às vezes a pessoa não faz essa brincadeira, não fala sobre isso, mas você vê o olhar na cara da pessoa. Sim. Então, eu tenho isso dentro de mim, sabe? Eu carrego isso, é o que você falou, as experiências de cada um é singular. Nessa coisa de justiça é singular. Então, quando eu sempre, minha vida inteira, sempre fui gordinho. Sempre. E assim, o gordo, hoje eu falo no sentido de piada, né? Mas assim, o gordo, ele sempre foi muito humilhado. Entendeu? Ninguém queria dançar quadrilha com um menino que era gordinho. Né? Na época da escola. Ninguém queria. As meninas gordinhas também sofrem, são super rechaçadas. Pô. Aí você vai... Escondem comida de você. Tipo, não, fulano chegou, guarda comida. Aí olha só, tu vai num baile. Aí todo mundo tá dançando. Mas se o gordo estiver dançando, olha lá o gordo dançando. É ridículo. Cara. É verdade, Alan. Eu também sofri nas festas juninas da escola, tá? Cara, é tenso, né? O seu sofrimento. Eu tô falando rindo, porque assim, hoje eu levo assim, tranquilo. Mas não foi uma coisa que me afetou diretamente, porque assim, eu sempre, quando mais novo, eu era um pouco mais revoltado do que eu sou hoje. Hoje eu sou mesmo assim. Mas assim, então eu resolvia quase tudo na base da porrada, que era dar porrada nos outros. Os outros me zoavam, eu dava porrada nos outros. Aí os outros não me zoavam Deus! Mais. Mas assim... Era uma defesa que você tinha. Eu acho que foi a casca que eu criei, entendeu? Eu vejo hoje isso. Hoje eu sou good vibes. Eu só sou muito irritado. O irritado eu sou. Eu fico pra morrer com certas coisas.
Meus amigos aí sabem que às vezes eu fico cabeça pingando sangue com algumas coisas. Mas eu acho que essa parte de preconceito influencia muito. Porque, poxa, se eu não tivesse tanto apontamento, se eu não tivesse tanta essa coisa, não, o Alan, ele é gordo, vamos deixar ele para lá. Ele não pode brincar de pique-esconde porque ele é gordo. Ele não pode dançar quadrilha porque ele é gordo. Se não tivesse isso, de repente eu não seria agressivo. Uhum. Aí, eu porque, acho que... na verdade, você era reativo. Você não era agressivo. Pode ser. Você era reativo, porque você reagia ao que você recebia. Então, aí fala, ai, nossa, fulano é agressivo. Mas espera aí, é agressivo do nada? Não. Se é uma reação, a pessoa é reativa. Então, nem abraça esse negócio de que eu era agressivo. Não, então, não você era reativo. Graças a Deus. Obrigado. Porque eu pensei que se Jesus voltasse hoje e me levasse, eu ia ter que falar de Jesus. Você não vai para o céu. Não, mas assim, é o que eu vejo, isso tudo, não estou falando avulsamente, não. Estou falando tudo dentro do que você começou a falar. Eu acho que essa parte de todo mundo sentar, poxa, vamos lá. Por que o cara que é gordo ou o cara que era muito... Porque no meu tempo, quem era muito magro também, a menina era Olivia Palito, sempre tinha uma zoação assim. Sim, sempre tinha. O nerd, o mais burro, sempre tem. Não sabe, vai ter que aprender. Orelha de burro, cabeça de ET. Eu sou dessa época também, rapaz. Cara, mas olha só, é um troço que eu não sei quem inventou isso. Eu, sinceramente, não sei quem inventou. Porque uma criança não ia aprender uma música dessa... Pra fazer essa rima, né? Não ia. Pô, pelo amor de Deus, algum adulto pegou, fez isso e ensinou. Concordo. Entendeu? Aí é o que eu te falo. Aparentemente aquilo era bonitinho. É tipo o pai que acha bonito a criança xingar. Uhum. Eu acho feio, acho ridículo. É uma concepção minha. Eu acho ridículo. Mas assim, aí a pessoa cresce, de repente o pai vai querer reprimir, mas foi ele mesmo que ensinou. Já era. Foi o cara mesmo que ensinou. Então, exatamente. Eu penso que nessa colocação que o Dudu fez aí, cara, de justiça, de vingança, e dentro dessa parte de justiça restaurativa, eu acho que é o pontapé inicial. Sim. É o que vai ligar a Constituição Federal, as leis, tudo. Entendeu? Porque é uma forma de você humanizar a justiça. Porque o que a gente vê hoje da justiça é muito longe do humano. É totalmente longe da realidade da maioria das pessoas. Porque quando você tem uma justiça que ela julga 2 pesos e 2 medidas, né? Se eu cometo um crime e eu tenho um seguro aqui nas minhas costas porque eu sou política, porque eu tenho um cargo político, eu tenho um tratamento. Se eu sou uma pobre, ferrada, que nunca tive oportunidade, eu tenho outro. E para quem é mais inteligente e tem mais oportunidade, tem mais benefício. Como assim? Quanto mais inteligente, mais oportunidade a pessoa tem, menos chance de fazer besteira ela teria, né? Aí você tem universidade, não, mas ele é universitário, então a cela tem que ser especial. Cara, então uma pessoa que é totalmente ferrada, que nunca teve oportunidade nenhuma, vai ficar numa cela ruim? Peraí, que lógica é essa? Não, então, isso para mim é super injusto. Sim, é o tal do ciclo virtuoso e ciclo vicioso, né? Exato, exato. É bom para quem tem condição e ruim para quem não tem condição. Sim, e aí, cara, é muito difícil, assim. Eu tenho uma visão cada vez mais ampliada, porque eu me permito e me obrigo a ter uma visão ampliada de tudo, para evitar o julgamento cada vez mais. Sendo que algumas coisas são fatos, e contra fatos não há argumentos, né? Se aquilo aconteceu, eu vi acontecer, não é alguém que me contou. Então, vamos lá, mais um caos. Sou a pessoa dos causos, tá? É bom que vocês vão colocando em prática a teoria. A gente observa que
dentro do Degasse, mais de 80% dos adolescentes são pretos. E aí é o famoso PPP, né? Preto, periférico e pobre. Então, se você fizer um pacote, se você sacudir ali, não cai uma moeda. As mães não têm condição de ir visitar, às vezes, porque não tem dinheiro. As mães, às vezes, quando tem que levar e buscar o adolescente, porque quando é semi-liberdade, ele passa a semana preso e o final de semana com a família. Então, a mãe tem que ir toda segunda e toda sexta levar e buscar. Então, é muito dinheiro gasto. E essa família não tem esse dinheiro. Então, o que a gente olha é que o fundo das prisões é um fundo miserável. Quando você vai olhar a situação do sistema prisional no Brasil, é um sistema prisional da miséria. Porque no Brasil, pessoas ricas não ficam presas. A gente tem isso aí muito óbvio, porque existem brechas na lei, né? A nossa lei é uma das leis mais subjetivas que existe. Porque tudo pode ser como pode não ser. Depende da maneira que interpreta. Porque a esposa do Cabral pode ser solta para tomar conta dos filhos. E quantas mulheres com filho, com bebê recém-nascido, não são liberadas? Então, assim, vamos entender que tudo existe uma brecha. E as pessoas que são PPP têm uma renda menor. Estão mais com o pezinho na miséria. Não é por escolha, por uma questão de herança, por uma questão de falta de oportunidade, por uma questão de querer se sentir parte, como eu dei o exemplo do menino lá da camisa. E eu presenciei uma cena extremamente injusta numa delegacia que eu trabalhei. Antes de trabalhar no Degasse, eu fiz estágio na delegacia, no programa Delegacia Legal, que foi extinto, infelizmente, que era um programa incrível. Mas acabou, porque tudo que dá certo no Brasil acaba, né? Tudo que está caminhando bem para buscar um atendimento digno para as pessoas, vem alguém e acaba. Então, enfim, o trabalho era fazer um atendimento de balcão e fazer um atendimento social ou psicológico, se fosse o caso. E aí eu fiz estágio lá durante quase 2 anos. E eu fiz estágio justamente na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, que era onde adolescentes vão presos, que é a DPCA. E nessa delegacia eu vi muitas situações injustas. Muitas, inúmeras, diversas. A que eu vi mais injusta foi um adolescente branco, classe média alta, e chegou lá com uma mochila. O policial conduzindo ele, não estava algemado, não chegou sendo espancado na delegacia, ele foi realmente conduzido, como consta na lei, lá no ECA, que o adolescente tem que ser conduzido à delegacia. Esse realmente foi conduzido. Chegando lá, ele estava de mochila, e o delegado perguntou qual é a situação. Falou, ele está sendo preso por conta de tráfico de drogas. Aí falou, mas qual é a quantidade? E o policial falou, a inteira. Ele estava com uma mochila cheia de cocaína, pasta base. Ninguém me contou, eu vi. E aí eu pedi o documento dele, que era o procedimento, me dá seu documento para fazer o registro. Aí ele falou, não, vou esperar meu advogado. Aí eu falei, então, independentemente do seu advogado, eu preciso do seu documento para fazer o registro. E aí ele falou, depois que meu pai chegar, você fala com ele. E aí o delegado falou, não, Grazi, deixa, daqui a pouco a gente faz o registro dele, não sei o quê. E aí ele pegou a carteira e tal, tirou o documento, deixou em cima do balcão. O que eu fiz? Peguei e fiz o registro, que eu sou ruim. Falei, vai passar por aqui, vai ficar registrado sim. Não quero nem saber, que depois o pai dele vai se virar do avesso. Mas eu registrei, dei enter e ficou salvo no sistema. E aí tá lá. Aí o pai chegou, um carrão que quase tomou a calçada inteira. Um carro imenso. Esses carros altos, sabe? Porque eu não sei, sou péssima para nome de carro. Mas era aqueles carro grandão, todo imponente, com vidro todo preto. Aí chegou o pai, todo engravatado, terno, nananã, e o advogado. Aí conversou com o delegado, não sei o quê, porque ele estuda, tá fazendo ensino médio, nananã, não, isso é coisa de adolescente, ele nem sabia o que tinha na mochila, não sei o quê, e conversa vai, conversa vem.
um apertou a mão do outro e o garoto foi embora. Para casa. Com uma mochila cheia de droga. Tirou a droga da mochila, e levou a mochila vazia. E a droga ficou lá no balcão da delegacia. Então, assim, esse foi um dos casos que eu vi. Ninguém me contou. Eu vi. E no mesmo dia, chegou um menino negro sem camisa, descalço, todo machucado, que foi pego na rua porque estava puxando o cordão do pescoço de uma moça. E aí esse menino foi para o sistema, ficou lá dentro preso. Aí a mãe veio, coitada, desesperada, perguntando como que podia ajudar, que ela não tinha dinheiro para pagar advogado. Aí a gente orientou em relação à defensoria pública. E o garoto foi levado para o Degase no mesmo dia. Isso é justiça? O que é justiça? Quanto a justiça pode ser paga nesse país? Quantas pessoas podem pagar pela justiça? E se é uma justiça que é paga, é justiça? Então, assim, a gente precisa entender que, infelizmente, nós vivemos num país que a base dele é injusta. Esse país foi construído através de escravidão. Só isso já dá para a gente uma carga de herança muito pesada. Tudo que tem construído nesse país hoje é sangue, suor e lágrima de escravo e de índio. É negativo pra caramba, né? É uma herança muito doída. É negativo. Eu vou te falar, essa parte, eu amo meu país, mas essa parte me envergonha. A parte política do Brasil me envergonha. É muito vergonhoso. A parte de desigualdade, quando eu falo de desigualdade, é financeira mesmo. Sim. Me envergonha. Sim. Porque eu acho que nós somos muito trabalhadores. Minha mãe é nordestina. É um povo que trabalha muito, gente. Ó, meu avô tem 82 anos. Ele faz lavoura até hoje. Então, assim, isso me acrescenta na minha vida. Porque a oportunidade que eu tenho hoje, acho que quase ninguém... Assim, nós que somos os netos, né? Uhum. Os netos estão tendo oportunidades, igual eu tenho primos que passaram para IPCAR, primos que estão se formando agora médicos. Tem até um que foi padre agora, fez seminário para padre. Tudo lá do Nordeste, né? Só eu que sou daqui. O resto é tudo de lá. Então, tipo assim, eu me envergonho nessa parte. Porque a gente tem tudo para dar certo. Somos trabalhadores, abraçamos a causa. Isso que eu ia falar também. É um país rico demais, gente. O Brasil é um país muito rico. Tem matéria-prima, tem aonde trabalhar. Tudo que planta dá. Uma terra maravilhosa. Passarinho joga uma semente. Cara, como? Não. Pessoas que trabalham, você pega uma rodoviária, 5 horas da manhã, tá cheia de gente indo trabalhar. Lotado. Metrô, lotado, fila do lado de fora para as pessoas entrarem para trabalhar. Você vai nas ruas. É um dos países que poderia ser de primeiro mundo, né? Com a capacidade que tem, com tudo. Só não tem política. Eu sempre gosto de frisar isso, que é uma coisa que não muitas pessoas sabem. Quando eu fiquei sabendo, eu fiquei assim, boquiaberto. Eu tinha mais ou menos uns 20 anos de idade quando eu vim saber disso, e tem gente que sabe até hoje. Existe um material, um minério chamado nióbio. Eu não sei se os senhores conhecem. O Brasil e mais, sei lá, 1 ou 2 países que possuem, sendo que o Brasil é o país mais rico em nióbio que existe no mundo. E o nióbio está em tudo. Para você fazer qualquer eletroeletrônico tem nióbio. Qualquer notebook, celular, televisão, computador de bordo de carro, tudo leva um nióbio. O Brasil, a China simplesmente explora o Brasil gratuitamente. O Brasil não vende o nióbio. Doa.
é coisa de relação. Aí simplesmente não vem aqui, é o que se fazia, os portugueses faziam com ouro. Levavam. Hoje o nióbio é o ouro. Você pergunta para quem realmente é dessa área. De tecnologia, né? Eles vão te falar. Eu sou leigo, mas quando eu fiquei sabendo por um profissional, eu falei, sério? Alan, é verdade. Dá uma raiva, né? É coisa de trilhões por ano. Trilhões. Aí você entra, não vou longe não, numa rocinha, você passa ali na Dutra, e você vê coisas que me envergonham. Se nós fôssemos um país pobre, se nós fôssemos um país de vagabundos, miserável, né? E de vagabundos que eu falo assim, preguiçosos, que não gostam. Sim. Cara, não é o caso. Cada um aqui corre atrás E o Brasil é um dos que mais recolhe imposto no mundo. No mundo. Então não é porque a gente né? também não está colaborando financeiramente, devolvendo para o governo. A gente come um Big Mac, metade do Big Mac é imposto. Então tudo que a gente compra, que a gente paga é imposto. E tem gente que ainda sonega imposto e mesmo assim é recolhido um dos maiores impostos do mundo. E para onde vai esse dinheiro? A gente já sabe, não vamos comentar sobre isso para a gente não se irritar. A gente já sabe para onde vai esse dinheiro. Eu acho que essa parte de política hoje é muito importante, assim, não falar de candidato, não estou falando disso, não. Eu estou falando a questão política hoje é uma diferença que eu vejo muito que não tinha e hoje eu acho que é até graças à internet. Acho que a internet veio tomando muito positivamente com isso. A tecnologia ajudou muito. Apesar das fake news, eu acho que a tecnologia sim, trouxe uma realidade para todo mundo muito grande. Porque a informação está na nossa mão. Coisas que antigamente tinha que esperar publicar no jornal para poder imprimir, para no dia seguinte você ler. Você sabe em tempo real. Sofreu um acidente aqui, você abre e está lá na internet. As coisas são muito mais rápidas. E as pessoas estão tendo acesso a essa informação. Então, a gente está participando mais da política, a gente está falando sobre isso. Porque aqui no Brasil foi implantado uma coisa de que a política não vale a pena, não. Não adianta conversar sobre isso que não muda. Entra ano, sai ano, eles continuam os mesmos. E essa coisa de não vai adiantar, foi o que fez a gente chegar onde a gente está hoje. Não. Olha só, até hoje, assim, muito menos, mas há 10 anos atrás, eu escutava muitas pessoas falando, eu quero fazer meu puxadinho. Tá chegando a política aí, eu vou fazer meu puxadinho, vou fazer minha garagem, vou fazer minha varanda, vou botar uma telha que fulano vai me dar. Ou então, vou votar em fulano, porque fulano arrumou o médico. Prometeu não sei o quê. Tipo assim, era um benefício, é uma esmola. A grosso modo, assim, eu tô falando em questão de análise. Eu, às vezes, até entendo as pessoas que falam assim. Porque aí, de novo, a gente entra na humanidade. A pessoa está em dor. Ela está precisando. Sim, exatamente. O que acontece? Alguém vai dar algo que ela está precisando, ela vai votar naquela pessoa. É uma troca. Primeiro de tudo, na minha concepção, isso aqui pode ser uma visão restrita, mas é o que eu penso. Eles fazem a maior covardia do mundo, o sistema, quando eu falo eles, eu falo do sistema em geral. A maior covardia para mim é a falta da educação. Sim. Para mim, aí começa os socos na costela. Para mim, é daí que começa tudo, porque você não tem uma boa educação. Mas se nós formos um povo educado, eles não se elegem, né? Então, mas é isso que eu tô falando. Aí a gente precisa... muito bem planejado. A maior covardia é essa. Por isso que a gente fica nesse ciclo. Se eles derem educação, o povo acorda, o povo, claro, né? Claro. E nós somos maioria, né? O povo é maioria. A gente tem uma consciência disso. Por exemplo, meus amigos aqui da nossa turma, eles tinham um projeto, eu não sei bem, porque assim, eu trabalho, eu não tenho como participar tanto assim. Eles tinham um projeto aí de aulas de constitucional na escola, no ensino. Cara,
para mim é perfeito. É incrível. Isso para mim é a maior, tipo assim, seria, eu acho que Deveria ser uma matéria obrigatória. Eu acho. Sim. Entendeu? No meu Sim. pensamento restrito, eu penso que teria que ter. Poxa, tem coisa que eu aprendo hoje que eu falo, pô, eu podia ter aprendido isso lá atrás, cara. O simples, o básico, a função de cada um. Por que existem essas divisões? O que é o STF? Por que são ministros? Qual é a diferença de ministro para senador? Porque tem muita gente que vota e não faz ideia do que aquela pessoa vai fazer. Olha só, tem gente que vota em prefeito querendo coisas de governador. Tem gente que vota em vereador exigindo coisas de prefeito. Querendo um asfaltinho na rua. Exatamente. Então, assim, você fica, meu Deus, você não tem noção do que é isso. Eu não vou votar nele para prefeito, não, porque ele é a favor da maconha. Mas o que ele, como prefeito, vai mudar em relação à maconha? No máximo vai fumar um baseado. Ele não tem poder para mudar nada. E aí outro gancho agora no que a gente estava falando, que a gente também está tomando, de certa forma, o seu lugar de fala aqui, não é esse o propósito. Nada, imagina. Justiça restaurativa é isso, vez e voz para todos. Peguem o microfone. E aí tem outro gancho no que ele estava falando sobre educação. Eu lembro que eu assisti também eu sou muito antenado nesse tipo de coisa de as falas que as pessoas têm ficam muito marcadas em mim. E tem uma entrevista do Criolo Doido, que é um rapper, né? Com o Lázaro Ramos. Ah, sim, incrível. E ele fala o Lázaro Ramos faz uma pergunta para ele. Lázaro, o que você acha da ascensão da classe C? Da classe. E aí ele fala, ascensão da classe C é o quê? É leite tipo C? É nota C? Na escola? É ser de casa? Porque você pega uma casa popular, um carro popular, em que mais da metade do valor desse carro é justamente imposto, como você falou. Que carro popular é esse? E aí você se aproveita da vulnerabilidade daquele cara para ele comprar a casa própria, tem o sonho da casa própria, né? Endivida ele até o final, né? E aí uma das últimas frases que o Criolo Doido fala, em que ele fala até com uma certa cautela, que se a gente tivesse realmente preocupado com o aspecto humano das pessoas, a saúde não seria um comércio. E a gente para pensar muito pouco nisso, né? Que a gente tem uma indústria farmacêutica que a gente vende cura para as pessoas. O grande problema, na minha concepção, não é você cobrar imposto. Até porque a gente tem países como a Finlândia, que as pessoas pagam 50% do salário em imposto. Mas aí você tem uma educação... Vida, né? Mas aí você tem uma educação pública de qualidade onde o filho do ministro e o filho da tia que trabalha na cozinha estuda no mesmo lugar. No mesmo lugar. Você tem uma assistência de saúde pública. Eu não sou tão crítico porque eu ainda vejo no Brasil o SUS, que por muito tempo você não conseguia cirurgias, você não conseguia procedimentos médicos. Exame. Como hoje você consegue pelo SUS. Então, eu sou um sincero defensor do SUS. Mas ainda falta a gente galgar muito para a gente chegar a um patamar mínimo de humanidade. A gente não tem a aplicabilidade de dignidade da pessoa humana. Para a gente, a dignidade da pessoa humana é muito tópica ainda. É algo que tem que ser comprado, né? Para as pessoas é tudo justamente do valor, e esse valor é o dinheiro, não é um valor da valorização. E aí é outro ponto que eu acho que a justiça restaurativa deve com certeza quebrar um certo paradigma estrutural, porque além de todo esse jogo de influência política, hoje o que move o mundo, na verdade, não é nem a estrutura política, porque a estrutura política você tem uma variável em vários países do mundo, mas capital, quase todos, se não todos os países são capitalistas. E o grande problema é que isso se interrelaciona com a desigualdade social aqui no Brasil e com a questão de etnias, porque a gente vem de um processo longo de escravatura e que não é findo ainda existem, né, condições desse gênero. Então isso se relaciona tanto que quando você pega, eu estou falando nesses termos genéricos, mas quando você pega
aquele cara que não tem o fundamental de uma realidade periférica, de uma etnia negra, e você bota ele em uma mesa redonda em par de igualdade com uma pessoa cheia de privilégios e que conseguiu galgar um caminho até se pôr em um status, uma titulação de superioridade, e você bota aquelas pessoas em par de igualdade entendendo o propósito das coisas, você quebra todo o paradigma de um sistema. É algo revolucionário. Exatamente. E aí, por que é revolucionário? Porque você encaixa a humanidade das pessoas. Naquela mesa ali, todo mundo é humano. Então, se você der a oportunidade para um, ele vai conseguir chegar onde o outro estava. Porque ele também tem capacidades. De repente, não para aquele cargo, mas para um outro, que é a essência dele. Então, assim, a gente olha para o Brasil, e o que você falou sobre a questão dos remédios, a gente está passando por uma pandemia, a gente ficou meses sem o ministro da Saúde, foi o único país do mundo que isso aconteceu. A gente teve aqui no Rio de Janeiro um roubo por conta de respirador. Então, você pensar que no momento de pandemia, onde tem gente morrendo à torto e à direita, mais de 150 mil mortos no país, e você olhar e ter pessoa negociando, brincando com saúde, que inclusive pode ser a saúde da minha mãe, da sua mãe, da mãe deles, porque o vírus está aí. Mas aí eu tenho dinheiro, porque uma vida é uma vida, né? Exato, mas aí é a questão. As vidas têm valores diferentes de acordo com a pessoa que está ali sendo parente ou não. Sim. Porque eu vou cobrar muito caro no remédio. Mas a minha mãe, se ela precisar, eu tenho dinheiro para comprar. E aí entra numa vaidade, numa corrupção, que esses caras, eles roubam tanto que eles não vão ter vida para gastar esse dinheiro. Vai ser gerações e gerações com esse dinheiro, e aí o filho vai entrar e vai roubar mais. Enfim, é uma questão que o que estrutura o Brasil hoje é a desigualdade, e para a gente mudar, a gente vai ter que ir lá no topo, que é onde está a política. Só mudando a política que a gente vai reverter essa questão da desigualdade. Mas até a gente alcançar esse pensamento, a gente tem que lembrar que a gente é humano. E o que une a gente é a humanidade. Em algum ponto, a minha dor vai ser parecida com a sua, porque a gente é humano igual. Então, mesmo que eu não tenha um parente que ainda hoje, com 80 e poucos anos, esteja trabalhando, eu tenho um avô que hoje, com 87 anos, está aposentado e teve tuberculose com 30 e teve que se aposentar, com 30 anos de idade. E hoje ele tem um pulmão só, porque o outro pulmão dele foi tomado, porque há 50 anos tuberculose matava. Hoje em dia, não mais. Mas há 50 anos, morria. E por que ele teve isso? Porque ele teve que trabalhar mais, porque ele era o primogênito, porque ele teve que se esforçar para poder sustentar a família e ajudar a mãe a cuidar dos outros irmãos. Então, a dor é a mesma. Porque a gente vê um idoso sem dignidade, depois de trabalhar durante tantos anos. Como assim, 80 e poucos anos trabalhando? Cadê a justiça desse país para resguardar essas pessoas que tanto fizeram pelo país? Cadê? Quando a gente fala de justiça, aí você vê hoje, para você conseguir se aposentar integralmente, a lei mudou, você vai ter que trabalhar quase 50 anos, aí vai ter que equiparar com a sua idade. Eu aí não me aposento mais. Eu falo por mim, não me aposento mais. A não ser que eu entre em um outro cargo, passe em alguma outra prova que me dê uma outra condição. Eu hoje não tenho perspectiva de aposentadoria. Não vai ter tempo hábil para se aposentar. Não tem, assim, e por mais que a idade... Lá, Oi? E fora que até lá mudam todas as políticas. Tudo pode mudar de novo. Aí eles colocam mais uns 30 anos pra gente. Olha só, eu não sei se tem mais pessoas, mas eu vou citar até a nossa cara mãe Loren aqui, que acabou de falar. Nossa mãe Loren aqui é professora. Mãe Loren. Ela é professora dos pequenininhos. Mas eu penso, né? Poxa, cadê a valorização do professor? Né? Que é a base de toda uma educação
da criança do adolescente, né? Aí, outra desvalorização que eu acho um absurdo. O cara que é o gari. Por que o gari, ele é... Pô, o cara deixa a cidade limpa pra gente. Você imagina a gente andar no meio do lixo, gente. Vocês lembram quando teve greve de gari, que durou menos de uma semana? Rapidinho, alguém conseguiu lá, vai e resolve, porque o país ficou podre. Gente, não tem condição. As pessoas, às vezes, invertem o papel. Eu sei que o cara que está lá no STF, lá em cima, juiz, desembargador, eu sei que os caras ralaram muito, estudaram muito na vida deles, gastaram muito tempo, mas eles ganham para isso. Uhum. Eu não acho injusto. Tem gente lá que nem juiz é, só advogado. Eu não, não vamos adentrar nessas os detalhes sórdidos. Aí, o que acontece? Os caras, não, ralaram muito, mas ganham para isso? Ganham. Tudo bem. Aí vem um cara que ganha 20 e poucos mil, 24, 25 mil, num áudio, e aquilo para mim mexeu muito comigo na época. Eu lembro até hoje que é uma coisa que me indignou. Me fala, esse salário é um miserê. Acho que, não sei se o cara era desembargador, um negócio assim. O cara estava reclamando que o juiz não tem aumento, que não sei o quê, que não dava para ele viver com miserê, que o cartão que ele gastava não sei quantos mil, só estava gastando 5 mil agora. Era procurador, lá. Procurador? Era procurador. Pô! Gente, é uma vergonha, né? Que país que a gente vive que um cara que ganha 24 mil me fala que limpo, ganha miserê. Fora os auxílios. Não, eu sei que... Fora os auxílios. Eu sei que porque tem o auxílio de escola de filho, tem o auxílio que o plano de saúde deles é top. Não, eu sei que depois na reportagem falaram todos os benefícios, fora os 20 e pouco era dele. O miserê. Fora o miserezinho dele. Eu imagino um cara desse trabalhar num restaurante de garçom um dia inteiro, uma noite inteira, para ganhar 1.040 conto. Para ganhar 1.045 conto. Eu queria saber o que ele ia falar. Porque tem palavra pior do que miserê? Gente, cara. E o miserê que ele ganha sustenta 24 famílias, né, Alan? Sim. Miséria, é isso. Miséria. Para mim, eu tenho uma coisa que me relaciona muito à miséria, que me vem na cabeça na hora. Se eu pudesse, ajudaria. É a fome. África. Eu olho para aqueles países da África. Não estou falando da África que tem dinheiro. Estou falando da África. África mais prejudicada, né? Quando alguém fala miséria para mim, eu me remeto àquilo ali. Aquilo ali, para mim, faz um laço assim que... Aí eu falo, cara, com 24 mil, você chega na África, meu amigo, você vai ajudar. Você muda a realidade de uma cidade. Entendeu? Com um salário dele, muda a realidade de uma cidade inteira. Cara, o cara me vem falando troço. Isso pra mim me chocou muito. Muito. Eu acho que um cara que fala uma coisa dessa, ele realmente está completamente desumanizado. Total. Entendeu? Total. Porque, assim, o nível dele de compreensão é o nível da casta dele. É onde a pessoa se coloca como superior e, tipo, igual um que deu uma entrevista que ele não vai comprar um terno com menos de $5.000. Cara, como assim? Não, porque um juiz não pode se portar com um terno que custe menos de $5.000. Oi? É igual fazer lista de lagostas, vinhos Sim. com mais de 10 anos, não pode ser menos. Tipo assim, eu só posso comer isso no meu almoço, na minha janta, eu não posso comer algo que seja diferente disso. Eu sou digno disso. Isso é o que eu mereço. Não interessa que tem pessoas passando fome e fazendo angu sem sal, com água, para poder se alimentar e alimentar a família. Se um inimputável desse come um jabá com girimum, morre. Morre. Se come um prato de rabada, aquela buchada, morre.
Vai suar, desidratar e morrer. A pessoa morre, porque come um troço desse e morre. E aí você vê o quanto a gente ainda, não sei se vocês chegaram a ver recentemente, acho que foi na CNN, uma entrevista onde tinham 4 repórteres falando que não existe desigualdade social no Brasil. Não existe desigualdade social no Brasil. É uma questão... Esse infeliz que eu não vi. Eu vou mandar para vocês. Eu mando o link para vocês. Eu mando o link. Cancela ele. Outubro. O mais foi em triste, outubro. A gente saber que tem pessoas que pensam dessa maneira, né? Sim. Isso aqui é pior. Porque para ele ter coragem de falar isso. Não, ele imagina não o tá que sozinho. ele pensa. Imagina o que ele pensa, porque para ele falar isso publicamente, em rede nacional, imagina o que ele pensa e não tem coragem de falar. É assustador para mim. Ele deve ser um seguidor de Hitler, não é possível. Porque ele falou com todas as letras. Não existe desigualdade social no Brasil. O que existem são pessoas que nasceram pobres por uma infelicidade e que se elas podem batalhar e mudar a realidade da vida delas. Aí tinha uma repórter, destino, né? Joga a culpa no destino. Uma repórter ficou tão indignada, ela falou: a desigualdade social é o câncer do Brasil. Como é que você pode falar que isso não existe? Isso é o que faz o Brasil ser o país que é, um país miserável, com pessoas até hoje na linha debaixo da miséria. Como é que você fala uma coisa dessa? Ele, não, são pontos de vista. Tudo isso porque ele queria falar que era contra cotas. E aí, para justificar ele ser contra cotas, não existe desigualdade. Existem pessoas que conseguiram e outras que não se esforçaram o suficiente. Então, que desigualdade? Não tem desigualdade. A vaga está lá para todo mundo. Igual agora com a pandemia, né? Vai rolar o Enem. Né? Aí, quem se esforçou, né, para estudar, né? Porque todo mundo tem internet, todo mundo tem um computador, todo mundo está no mesmo. Todo mundo tem energia, né? Todo mundo tem energia em casa todos os dias. Bota o Enem. Vamos dar a vaga para quem já tem dinheiro. Não é? É assim. E aí, você pode ter certeza que 2021, de repente, vai ser o ano que menos vai ter ProUni, SISU, porque não vai precisar. Não vai precisar, porque as pessoas que precisariam disso não vão conseguir. Porque é um ano que toda a escolarização foi difícil para todo mundo. Está sendo difícil para os alunos, para os professores, para os diretores, porque a escola precisa continuar funcionando, os pais não estão querendo pagar o que pagavam, os professores precisam receber salário, porque eles estão trabalhando mais ainda do que eles trabalhariam normalmente, mas ao mesmo tempo a escola está fechada. Então economiza-se em luz, mas se gasta mais, porque de repente tem professor que não teria uma internet boa em casa, que não teria um computador, uma coisa de tecnologia suficiente para fazer a aula online, então a escola teve que prover isso para esse professor. Então, assim, toda a estrutura foi modificada. E, ao mesmo tempo, a gente está falando de pessoas que não têm computador em casa, que não têm internet, que não têm Wi-Fi, que não têm energia, que está estudando por apostila, que a escola deu. Como assim? Totalmente desigual. É uma coisa assim. Você tocou num ponto aí. Essencial, né? É o essencial. Que é o sossego, né? Que a maioria da casa desses pobres não tem sossego. São 15 pessoas morando num kitnet. É basicamente isso. Então, o principal para estudar é sossego. Que a luz você pega do vizinho, alguma coisa assim. Agora, o sossego você não consegue. E aí, como? Como a gente consegue? Gente, é injusto de uma forma que a gente não consegue nem explicar, porque parece que está tão na cara que eu não tenho palavras para explicar o quanto isso é injusto, o quanto isso é desigual, o quanto isso é doloroso, sabe? Não tem palavra. Graziele. Ô, Grazi. Oi, tô ouvindo. A Kelly ia falar aqui também. Pode falar, Kelly. Na verdade, eu ia só complementar a Ellen, linda, maravilhosa que está aqui, que assim, não precisa ter uma casa com 10, 15 pessoas, não, porque minha casa só tem 2.
E assim, eu não consigo ter sossego também. Tenho uma academia de frente à minha casa. E tipo assim, parece que é só na hora da aula da faculdade. Aí todo mundo bate no portão, a internet cai, eu não consigo conectar no celular, e eu tento no computador, também não vai. Contando, parece sacanagem, parece que a gente está de historinha, mas é o que acontece quase que sempre. Não é todo dia, mas quase todo dia. Então, assim, são coisas que se a gente colocar na ponta do lápis, está ruim mesmo para todo mundo, independente da situação. E só de pensar que, assim, a gente está vivendo, a gente não está em casa porque a gente quer. A gente não está em casa de férias, porque férias não dura 6, 7, 8 meses. E a gente, com certeza, conhece alguém que morreu. Que não seja alguém conhecido seu, mas um vizinho, um tio, um parente de um vizinho, um amigo, ou pessoas mesmo da sua família. Então, nós estamos pressionados psicologicamente, vivendo uma restrição de liberdade. Só isso já era o suficiente para não precisar, para não liberar Enem. Ninguém tem maturidade emocional para fazer uma prova, tendo que passar por tudo isso que a gente está passando. Como que a gente vai? Vamos esquecer. Hoje é o dia do Enem. Não tem mortos, não tem coronavírus, não tem álcool em gel, não precisa usar máscara. Tá todo mundo feliz. Vamos fazer o Enem. Afinal, é a minha chance de ingressar. Que surto é esse, gente? E detalhe, ainda tem um agravante, que além dessa pressão toda psicológica de saber de tanta gente que morreu, assim, eu tive algumas pessoas próximas também que infelizmente faleceram. Eu tenho, assim, N pessoas da minha família, do meu ciclo de amizade, que assim como eu também perderam o emprego. Estão desempregadas. Agora, e além da falta de emprego. Eu não tenho filho pequeno, graças a Deus. Eu não tenho, assim, grandes despesas. Graças a Deus eu consigo me virar. Mas, assim, eu também fiquei desempregada. Além de tudo, ainda fiquei desempregada. Então, assim, se você parar para analisar o contexto da situação, você pira. Então, não tem como se exigir muito de qualquer um que seja. Cara, se nas condições normais já é uma pressão para quem está fazendo o Enem, imagine dentro de uma pandemia, quando o básico não foi oferecido, que é a garantia de um respirador se você precisar. O básico, porque todos os países estão se organizando nisso. Na Argentina morreram 50 pessoas, fecha tudo de novo, tá dando errado. No Brasil, a pandemia já passou. Já pode liberar academia, pode liberar restaurante. Já vai fazer o Enem. Então, barzinho lotado. Eles precisam liberar, porque eles precisam que as pessoas no dia 15 de novembro. Exatamente. Opa. Acho Parou. que a Loren travou. O som. Travou. Fala de novo, Loren. É um dos problemas, a internet que congela. Mas o nosso país é tão hipócrita que eles precisam liberar, porque no dia 15 de novembro eles precisam que a gente saia de casa para votar, né? Então, vamos liberar. Não dá para liberar só no dia 14, né? Isso, tem que ir liberando devagar e quando chegar dia 14 está tudo verde. Podemos sair para a rua. Até porque eles precisam fazer comício, eles precisam fazer passeata. E se não tiver quem na rua, se as pessoas não estiverem dispostas a ir à rua, eles não têm para quem falar. Vão entregar para quem, né? Eles precisam disso, entendeu? Verdade. Eles simplesmente utilizam o povo em benefício próprio, como sempre foi. Nada mudou. Nada mudou. Assim, é o que a Graziele bateu num ponto aí dos respiradores e tal, que é muita covardia, né? A pessoa em plena pandemia fazer isso com nós, né? Sim. Com a nossa raça aqui, com a nossa população, com a nossa... Cara, olha só. Graziele, você é professora também? Sou. Você dá aula em alguma instituição? Nesse momento não, porque eu não tenho tempo. Mas eu estou pensando aí para 2022, de repente, para voltar. Não, porque o que acontece? A nossa mãe Loren aqui é professora, igual eu estava falando, né? Na nossa faculdade temos a nossa querida Larissa, também a nossa professora querida, nós amamos muito ela. E o que acontece? Faculdade fechada. E eu estou dando um exemplo próximo, mas isso está acontecendo em geral, tá? Faculdade fechada. Os custos abaixam, água baixa, luz abaixa, abaixa, não sei o quê. Os professores
começam a aumentar o custo. A Lauren já falou comigo essa semana que a gente já conversou que ela não está tendo. Eu não sei se a Larissa está tendo algum auxílio a mais para o quê? Ajudar na internet dela, ajudar com a manutenção do computador. Não sei se a faculdade nossa proporciona isso para ela. Eu sou um cara polêmico porque eu falo mesmo, eu não tenho vergonha, tá? Eu não tenho vergonha porque eu também acho covardia, tanto com os professores quanto com os alunos que pagam um curso presencial, tá? Com aulas online. Eu não tenho vergonha em dizer, eu falo isso em todas as aulas que eu puder falar, eu falo, porque eu não acho isso é uma injustiça. Isso é uma injustiça. Tudo bem, no semestre passado, eles fizeram isso, e as últimas 2 parcelas do semestre, eles abonaram, a gente não pagou. Tudo bem, mas hoje não há nem um murmurinho de algo parecido. E isso é uma coisa que me deixa assim um pouco aflito, um pouco nervoso, porque não é nada nem nada. A gente que é trabalhador, eu sou vendedor. Eu trabalho por comissão, né? Trabalhava por comissão, ganhava hora extra. Já reduziu seu coisas, benefício também, né? Não, essas coisas reduzidas assim, sem sacanagem, mais de R$400. E R$400, para mim, pro cara do miserê não é nada, não. Para ele é troco. Mas R$400 para mim é muita coisa. É muita coisa. Muito. Então, assim, muito. Eu acho essas coisinhas pequenas. Eu estou dando um exemplo da nossa faculdade, que é uma coisa pequena perante um governo, um Estado, uma coisa grandiosa. Tá? Eu acho isso covardia. Tá? É o que o Eduardo ontem até riu, que eu falei assim, eles fazem isso dolosamente. Dolosamente porque tem intenção. Exatamente. Entendeu? Porque enquanto eles estão lucrando... Não é na inocência, né? Não tem nada de inocente. Não, estamos lucrando. Não sei se é o caso da faculdade, que eu não posso falar, porque não tenho provas. Mas, de repente, suspendeu pelo governo os funcionários. Entendeu? Uma hora, claro, eles vão pagar. Eu acho que o governo vai fazer isso picadinho igual couve para eles pagar. Não vão nem sentir. Mas, assim, aí estão só lucrando. Porque tem o polo de Miguel, tem o polo de Vassouras, tem o polo de Mangaratiba, tem o polo de não sei o que, de não sei o que. Tipo assim, isso é geral. Eu acho isso um absurdo. Eu acho isso uma covardia. Isso é covardia com a gente. Com todo mundo. Com todo mundo. Com todo mundo. Com um professor que, tá gastando tempo, a internet igual a Larissa deve ter corrido atrás pra caramba, atrás de você essa semana para poder fazer uma palestra pra gente. Entendeu? Essas coisas, isso chateia porque, assim, eu vejo, é o que você falou, justiça para cada um é diferente. Mas eu acho injusto para todos. Do professor, do funcionário lá que de repente está suspenso pelo governo. Mas vamos lá. Aí o funcionário está suspenso pelo governo, mas a faculdade está lucrando mais. Por que ela não pode pagar o funcionário? Já que ela não tem custo mais com água, você está entendendo? Ar-condicionado, água. Exatamente, luz. Gente. Exatamente. Assim, aí o pessoal fala, você é reclamão, você é irritado. O Johnson me chama de zangado dos 7 anões. Não é que eu sou zangado. Não é que eu sou zangado. Mas essas coisas me tiram do sério, cara. Sim. E você tem coragem de falar, de repente, o que muita gente pensa e se cala. Não fala, porque a pessoa pensa, poxa, cara, eu vou falar, vou ficar mal com as pessoas, não vai resolver nada, é melhor eu não falar, ficar aqui quieto, de repente, em algum momento, isso se resolve. E as situações de injustiça vão se acumulando. E a gente aqui no Brasil, a gente tem uma mania de se acomodar com o que está injusto. A gente fica acomodado, a gente começa a entender que é assim mesmo e não vai mudar. E tudo isso é um plano muito bem constituído para que a gente continue sem acesso ao que é direito nosso. A gente não tem nem noção do que a gente tem realmente direito. Então, quando a gente tem acesso a esse tipo, por exemplo, agora vocês já sabem da JR. Quando tiver alguma questão, quando vocês forem trabalhar, vamos resolver essa questão. Você aceita que a JR seja implantada nesse caso? Em questão de família, em questão de furto. A gente já fez, inclusive, com adolescentes do Degase, nesse caso, de trazer JR. E aí a mulher falou, olha, eu vou te contar o que aconteceu. Esse cordão que você puxou do meu pescoço, a minha bisavó deu para minha avó, que deu para minha mãe, que me deu.
Então, financeiramente, ele não tinha valor, mas o valor que ele tinha para mim, e agora ele está arrebentado. Então, assim, você entende o quanto que isso pode ser ruim para minha vida, o quanto que eu perdi. Não foi só um bem material, era uma coisa de família. E aí o garoto, pô, senhora, me desculpa, eu estava passando por muitos problemas na minha casa, a minha mãe não tinha mais comida para dar para gente, eu encontrei alguém que iria comprar o cordão se fosse de ouro, eu fui ver quanto que ia comprar por grama, então eu já tinha roubado alguns, eu puxei o da senhora para poder juntar um peso, para vender. Então, assim, entende que ali a gente começa a entender que todo mundo tem um ponto de vista dentro da mesma situação. E se a gente levasse isso para o frio da lei, esse garoto ia preso, essa mulher ia ficar sem o cordão, nunca ia ter oportunidade de dizer para esse garoto o quanto aquilo foi doloroso para ela, e ninguém ia saber de nada, e cada um ia continuar seguindo sua vida, sem entender realmente o porquê aquilo aconteceu. Então, no final, ela acabou resolvendo, ela falou que não queria que ele fosse preso, que entendia a situação, ele foi, abraçou ela, pediu desculpa, falou que não tinha como reverter, porque o cordão realmente tinha arrebentado, mas que se ele pudesse, ele pagaria para alguém soldar o cordão para ela, que ele entendeu o quanto era importante, que de repente cortou, não ia poder colocar no pescoço, mas ela ia poder guardar numa caixinha e deixar dentro da casa dela como recordação. Então, assim, a gente começa a entender que toda violência é baseada numa dor. Então, se pelo menos isso, de toda essa palestra que a gente teve, essa conversa toda, se pelo menos isso ficar no consciente de vocês, de que se alguém comete uma violência, não julga de cara, tenta fazer uma análise. Por que será, que dor será que essa pessoa teve para chegar a praticar essa violência? Porque toda violência que a pessoa comete contra alguém, primeiro é contra ela. Porque de alguma forma ela está em sofrimento. Então ela também está se violentando. E aí tem muitas coisas, depois eu mando para vocês, documento, mando link, mando PDF, mando um monte de coisa, depois eu mando para a Larissa e ela manda para vocês. E eu queria agradecer pela disponibilidade, pelo papo que foi incrível, porque sempre a gente vai chegar na política, e que bom a gente ter esclarecimento para falar de política sem milindre, porque a gente precisa conversar sobre política cada vez mais para tentar entender como funciona, para tentar entender a nossa posição e como a gente pode mudar essa realidade que está aí, que não está agradável para a maioria, mas que a minoria continua ainda sendo beneficiada, porque a maioria não sabe que tem direitos e que pode usar esses direitos a seu favor. Então, que vocês tenham tranquilidade no trabalho de vocês, de sempre lembrar que por trás de cada delito, de cada caso, de cada julgamento, existem pessoas. E as pessoas estão em muito sofrimento, em muita dor. Então, independente do caso que seja, procurar a humanidade das pessoas, procurar entender em que ponto você e aquela pessoa poderiam estar, de repente, em situações inversas. De repente, você poderia ser o ladrão, o assassino, e aquela pessoa poderia ser o advogado que vai defender, ou que vai ser o promotor do caso, enfim. Mas nós temos que entender que sempre vai ter, no mínimo, 3 visões, porque é a visão de um caso, a visão do outro e a visão do terceiro que está observando. Então, são, no mínimo, 3 visões para cada situação. E que a gente não se esqueça da nossa humanidade e dos nossos direitos enquanto humanos, porque todo humano tem direito, independente do que tenha acontecido com a vida dele. Ele tem família, ele nasceu de alguém, ele é filho de alguém, neto de alguém, ou, de repente, pai e mãe de alguém, mas ele é um ser humano que tem também os seus direitos e precisam ser preservados de alguma forma. Então, muito obrigada pela atenção. Eu adorei. Podemos marcar outras vezes para a gente conversar sobre outros assuntos, para eu falar mais do Degaze, que eu sei que vocês devem estar morrendo de dúvida, com um monte de questionamento.
E aí a gente faz uma aula sobre socioeducação, que também é algo que me encanta. E aí vocês já vão ser aqueles advogados que não vão encher o meu saco lá no meu trabalho, perguntando como é que é mesmo esse negócio de medida socioeducativa? Falou, ai, querido, tá lá no ECA. Você já leu o ECA? Porque você é advogado, você tem que ler. Então, eu vou trazer para vocês já bem mastigadinho como é que as coisas funcionam, que adolescente fica preso sim, que tem alguns que ficam presos mais de 3 anos, inclusive, que não é só até 18 anos, tem adolescente com 18, 19, 20 anos que está preso. Então, assim, são muitas questões que envolvem as questões da socioeducação e a gente pode marcar uma outra conversa para eu trazer também essa visão para vocês e acho que vai ser muito rico e com certeza vocês vão ter muita dúvida e vai ser maravilhoso também, tá bom? Com certeza, com certeza. Já está feito aqui o convite real oficial. Depois a gente conversa no Zap. Já fechei, já é. Já está feito. Excelente. Só preciso saber o dia e o horário de sua disponibilidade. Ó, sim, já acabou. Sim. É isso. Vocês estão gravando essa reunião? Estão, né? Depois eu vou te mandar o link. Tá, beleza. Então, eu queria fazer uma foto com vocês. Vocês podem? Vamos. Porque assim, eu não tenho como tirar porque a minha configuração aqui tá ruim. Então, beleza. 2 aqui, vocês não estão nem sabendo, eu já tirei 2. Olha, eu aqui cheia de careta aqui, fazendo altas caras e bocas. Oh, meu Deus. Antes da gente tirar o print aqui rapidinho, Grazi, já tinha te falado que eu tava enlouquecida com você, né? Estou mais ainda, super feliz, super radiante. Quero te agradecer em nome da Faculdade Miguel Pereira. Foi um prazer. Obrigada. Thaís sempre comigo, sempre trazendo vocês para perto do direito. Thaís é incrível. Que eu já falei que essa é a minha função aqui dentro do curso, é trazer informação, é trabalhar a comunização com eles, que eu acho isso importantíssimo. Vamos marcar, sim. Já quero te convidar para, assim que possível, estar presente na nossa instituição, para a gente fazer um evento bacana. E aí a gente faz com todos os períodos, que vai ser ótimo. Ganhei minha sexta-feira num processo de desconstrução. Sextou com toda certeza. Desconstrução, quebra de paradigmas, assim, não tenho o que dizer. Excelente. Estou encantada. Muito obrigada mesmo. Obrigado pela sabedoria aí passada. Muito top. Obrigada, eu que agradeço. Então, quem puder, por favor, ligar as câmerazinhas pra gente tirar o nosso print. Pra arrumar os meus blacks. Pra ficar agradeço. Bem fofa. Até soltar o cabelo bem aqui, maravilhosa. Arrumar o cordão, botar o fone pra trás pra não me atrapalhar na foto. Nessa sexta-feira. Podemos? Avisa quando for tirar pra eu sorrir. Calma, não é assim, podemos. Então tá, eu vou aí, contar. Vamos lá. Peraí que tem gente chegando. Liga a câmera, galera. Sem timidez, gente. Mais alguém vai ligar. Vamos lá. Gente, eu sou bonita, não precisa fechar a câmera não, gente. Eu sou linda. Letícia. Vocês não precisam ficar tímidos. Vamos lá, hein? Vou contar até 3. Opa. 2, 3. Vou conferir, né? Aqui é o mais importante. A gente leva surra da tecnologia, meu Deus. Porque se não foi, a gente vai ficar chateado. Sim. Congelem aí, pessoal. Congela aí. Eu vou tirar mais um para garantir para todo mundo sair belo e ninguém ficar triste, porque mulher tem disso, né? Isso, sim, por tem que ter favor. 2 para a gente escolher a melhor. Então vamos lá. 1, 2, 3. Perfeito. Arrasaram. Pronto, nós somos muito maravilhosos. Fazer Gente, o quê, né, gente? Muito obrigada por vocês estarem até aqui. Hoje a hora passou, voou, ninguém viu. Foi gente, excelente. 9h13 já. Maravilhoso, perfeito. Quero agradecer a presença de vocês. Sextamos agora de forma oficial. Excelente final de semana para todos. Fiquem com Deus. Semana que vem temos novo encontro. Grazi, depois vocês conversam. Nem sei o que te dizer agora. Gente, boa noite para vocês. Amo vocês e até a próxima, tá? Fiquem com Deus. Boa noite, querido. Falou.
Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Tchau. Tchau. Grazi, você ainda tá aí? Tô. Agora eu já removi aqui. Deixa eu ver aqui. Só um negócio aqui. Ué. Deixa eu finalizar. Só para te